Salve aí, galerinha do outro lado da tela. Então, hoje a gente vai falar sobre quarentena. Olha que bacana, isolamento vertical, isolamento horizontal, isolamento transversal, sobre isolamento. É isso que a gente vai falar hoje. Quarentena também, né? É isso aí. Então, vamos lá. Gente, seguinte, olha só. Quarentena é um termo que vem desde a Idade Média lá, com o pessoal lá da Peste Negra. Lá na Peste Negra. Então, lá foi a primeira vez que o pessoal chegou e disse: pô, gente, olha só, vamos fazer o seguinte. A gente tá tendo essa doença, a gente não sabe de onde ela tá vindo, não sabe o que tá acontecendo, só sabe que tá matando. E ela tem um período de incubação de 40 dias. O que a gente vai fazer? Todo mundo que chegar na cidade aqui, a gente vai deixar isolado durante 40 dias. E se a pessoa apresentar a doença, beleza. Vamos tratar. Se ela não apresentar, vamos liberar a pessoa, porque afinal ela não vai ter a doença. Basicamente é daí que surgiu a palavra quarentena. Se vocês prestarem atenção no que eu falei a palavra período de incubação. Cada doença, ela tem um período de incubação diferente. Por exemplo, o Covid-19, o coronavírus aí, o coronavírus novo aí. O que ele tem? Ele tem um período de incubação de 2 semanas. Ué, mas a gente já tá aí há 2 meses, 3 meses parado e ainda continua essa quarentena? Então, porque a gente não tá fazendo exatamente uma quarentena. Acho que o termo mais adequado seria isolamento. Isolamento social, que é o que a gente está fazendo. Lá fora chamam de lockdown. Eu vou explicar um pouquinho mais de detalhe. Então, a quarentena seria isso, seria esse isolamento do período de incubação. Ou seja, cada doença tem uma quarentena diferente. E tem o nome quarentena por causa dos 40 dias de incubação que tinha na Peste Negra. Show! Agora vamos lá, o que é isolamento? Nesse caso, a gente está tendo um processo semelhante lá da Idade Média. Tanto tempo passou e a gente não conseguiu um procedimento melhor que isso. É basicamente isso. Que é o quê? É tão eficiente que funciona se as pessoas ajudarem. Se as pessoas não ajudarem, não faz efeito nenhum. Esse é um caso que, tipo assim, você não precisa de ajuda dos governantes, tem a ajuda do povo. O povo é que tem que ajudar. Se as pessoas não ficarem em casa, não adianta nada. É complicado. O isolamento é basicamente isso. A gente se isolar as pessoas para as pessoas não contaminarem. Quem tiver a doença não contaminar, quem tiver saudável não pegar a doença. Isso que é a ideia do isolamento. Ah, mas o que estão falando de lockdown, isolamento vertical? Então, a gente tem alguns modelos de isolamento e alguns níveis. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, próximo que eu criei esse vídeo, gravei o vídeo, para frente já tem mudado. O governador criou um protocolo de... Obviamente não governador, mas a equipe dele desenvolveu um protocolo para evoluir o isolamento. À medida do quê? À medida do... com base, não com o tempo, com base no sistema de saúde. Como ele está o sistema de saúde. Como é que está a curva do crescimento da doença. A partir da curva do crescimento da doença, que vocês podem ver num outro vídeo aí que eu já fiz. Eu não sei se eu lancei antes desse ou se eu vou lançar depois, não sei o que eu vou fazer, mas eu vou lançar. Eu vou lançar depois, quinta-feira agora. Se vocês estão vendo esse vídeo na terça, na quinta-feira tá aí. Se você viu depois da quinta, já tem os dois. Show? Fechou então? Vamos lá. Olha só. A gente tem a curva, ele tem que controlar lá o sistema de saúde. Esse protocolo dele é baseado nisso, é perfeito. Show de bola. Porque afinal a ideia do isolamento é não sobrecarregar o sistema de saúde. Lá no vídeo que eu falo de curvas, eu detalho bastante isso daí. Faço um detalhamento bem interessante. O lance é o seguinte, a gente não ter número de casos que vão comprometer o sistema de saúde, porque a gente tem um número de leitos limitado e um número de médicos, enfermeiros, ou seja, agentes da saúde de forma limitada também. A gente não tem um número limitado e também de medicamentos. Poder tratar as pessoas, número de leito, número de respiradores, é tudo limitado, é um número limitado. Então a gente tem que limitar o número de possíveis pacientes através do isolamento. Ou seja, a pessoa não ter contato com a outra e não ter como se contaminar. Afinal, se você não tiver contato com uma pessoa que esteja doente, você não vai pegar aquela doença nunca. Não tem como. Não tem a menor forma de você pegar isso daí. A ideia é essa do isolamento. Agora, os tipos diferentes. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente está tendo o chamado isolamento social. Basicamente é isso. Só que aqui está sendo de uma forma um pouco mais branda. Se as pessoas forem na rua, no mercado, serviços essenciais estão funcionando e nem tão essenciais aqui, assim, que perto de onde eu moro tem até barbearia aberta aí. Mas vamos lá, vamos focar na situação do isolamento. Nesse protocolo do governador, ele colocou níveis diferentes. O que a gente tá seria o vermelho, depois um laranja ou amarelo, não lembro agora o nome,
E por último o verde, que teria uma vida assim normal. E o amarelo algo intermediário, seja nivelando, seja fazendo um isolamento seletivo, uma graduação, fazendo um tipo de isolamento diferenciado para cada situação. Lá na Alemanha, eles tentaram também fazer isso daí e tiveram que voltar um pouquinho, recuaram um pouco no isolamento. Eles abriram um pouco, viram que não funcionou e fecharam de novo. É basicamente isso que a gente tem que fazer agora. É ir fechando, vendo que tá melhorando, libera um pouquinho. Se não der, fecha de novo. É basicamente isso que a gente tem feito. Aqui o protocolo tem sido feito, como não mudou o quadro, a gente ainda não abrandou. Lá fora na Alemanha, como melhorou, abrandou. O ideal é ter bastante testes também. Aqui no Brasil, infelizmente, né? Teste tá difícil de fazer. Acho que fazem teste só depois que a pessoa morre. Mas basicamente é isso o isolamento. O isolamento. Mas aí a gente tem também o isolamento vertical, que é o quê? Nele a gente coloca o pessoal que não é grupo de risco pra rua e o pessoal que é grupo de risco continua fechado. Bacana! Só que esse tipo de isolamento, ele se baseia em doenças que tenham imunidade, ou seja, você pegou a doença e você não vai pegar mais, que nem a catapora. Quando é criança tem até festa da catapora, né? O pessoal pegar a catapora e nunca mais pegar. Basicamente é isso daí. Só que, no caso específico do coronavírus, a gente não sabe se tem imunidade ainda. Se é doença, você cria imunidade ou resistência quando você pega a doença. Não se tem esse conhecimento ainda. Então esse tipo de isolamento é descartado, não tem como fazer. Então a gente tem que continuar com o isolamento horizontal ainda, todo mundo isolado, independente se é grupo de risco ou não. Fora que também, muita gente fora do grupo de risco está morrendo. Então, esse negócio de grupo de risco é meio furada, né? Qualquer um pode morrer a qualquer momento, então não adianta muito, né? Você liberar quem está fora do grupo de risco. Afinal, por exemplo, numa doença onde fumo, ou seja, você fumar, o hábito de tabagismo, te joga dentro do grupo de risco. Obesidade te joga para o grupo de risco. E em alguns outros fatores que são extremamente comuns em toda a população brasileira, você acaba colocando a população brasileira quase toda num grupo de risco. Então, se fosse fazer o isolamento vertical, eu acho que ia ter o quê? Uns 3 gatos pingados lá de fora. Basicamente, não ia ter muita gente podendo ir na rua. Eu mesmo tô acima do peso, sou obeso. Eu ainda tenho alergia para ajudar. Então, tô no grupo de risco, fedeu. Não daria para eu ir trabalhar também. Como a maioria das professoras da minha escola, que estão um pouquinho, vamos dizer, são experientes. São bastante experientes, professoras experientes. Bastante experientes. Estariam também no grupo de risco, é complicado. Entendeu? O lance todo é esse. O isolamento vertical, para essa doença, não funciona de forma alguma. Isolamento social, de forma diferenciada para cada situação, sim, isso sim. Por exemplo, uma cidade em que não tem nenhum caso registrado. Não tem necessidade de fechar. Só isola a cidade do resto das outras, para poder não ter contaminação na cidade. Cidades que teve um caso ou outro, você rastreia até do caso, tenta isolar aquelas pessoas ali e libera o resto. Para que prender as pessoas? Não tem necessidade. Agora, por exemplo, cidades grandes como o Rio de Janeiro. Aí é difícil. Ainda mais que está numa situação onde a gente tem um caos aí que está bastante gente infectada. Não tem como. Agora, cidades menores, daria para fazer isso. Afinal, o isolamento social tem esse lado benéfico para a saúde, só que gera um caos econômico, né? Afinal, as pessoas não estão trabalhando. Aí fica difícil, fica bem complicado. Falando que você vai ficar em casa aí, de boa, na descrição aqui tem uns cursos, na verdade, que é um link só. Ele é tipo uma Netflix, ele tem vários vídeos com aulas de atividades físicas, aulas sobre fisiologia, sobre o corpo, sobre várias coisas lá, para poder você ficar saudável durante seu isolamento social. Olha que bacana. Quando você estiver em casa aí, no home office, de boa, manter a sua vida de forma saudável, muito saudável. E é baratinho, tá R$ 39,90. Vai estar mais barato que a Netflix. Ou seja, ao invés de você ficar parado lá, maratonando umas séries lá, que não só vão te divertir, você pode maratonar lá depois uns episódiozinhos para poder você aprender a ser mais saudável. É uma boa. Deixando o momento merchan de lado, vamos seguir aqui com o vídeo. Então, basicamente, a gente está isolando as pessoas para não contaminarem as outras. É isso. Quarentena é um período em qual você isola algum grupo de pessoas durante o período de incubação da doença. Período que a doença não se manifesta, mas a pessoa tem. Ou seja, você tem lá
a quarentena te deixando um grupo de pessoas isolados para poder ter, durante o período de incubação, para poder a pessoa não espalhar a doença para o resto. E a gente tem o isolamento social, que é o que está acontecendo aí, para as pessoas aí. Que eu disse que tem níveis. E o último nível é o tal do lockdown, fechamento total. Até serviços essenciais são fechados nessa situação. Podem ser fechados, na verdade. Muitos deles também são fechados. Alguns que são considerados como essenciais acabam sendo fechados quando a gente tem o nível de lockdown. Como eu falei, a gente tem níveis bem brandos a níveis bem elevados. O mais brando a gente pode dizer é que a cidade está isolada do resto. O mais elevado seria o lockdown. E entre isso daí a gente tem vários níveis diferentes que a gente pode ter do isolamento. Resumindo, é isso daí. Então, um abraço e até o próximo vídeo.